Fala galera, tudo bem? Pegaram o material do Revisa Enem de vocês, já começaram a olhar os conteúdos, fazer as suas anotações, entraram já na plataforma. Lembrando que é um material muito bom, um material de apoio, né, onde você tem aí os conteúdos das áreas de humanas, ok? Que é importante estar ali preparando para o Enem. Em falar em preparação para o Enem, esse assunto que nós trabalhamos na aula sobre a urbanização do século 20 e 21, vamos fazer a nossa revisão a partir de agora, sem perder muito tempo. Vamos direto lá na tela, ok? Urbanismo, urbanização, né, o urbanismo do século 20 e 21, quais são esses fatores ou quais são as características desse urbanismo do século 20 e do século 21. Lembrando que para se chegar ao processo de urbanização ou urbanismo, teve que ter os seus princípios. E o princípio foi o quê? A Revolução Industrial, que transformou, né, modificou, né, todas as características das cidades. Isso a nível mundial. Porque você vai ter aí, só lembrando que nós falamos, você vai estar indo do período medieval, onde que era feudo, onde era reino, né? E agora as cidades deixam de... os feudos e começam a dar origem às cidades sem muros, né? A abertura de estradas, ruas, a questão urbana intensifica cada vez mais, onde a migração de pessoas, né, vai colaborar para a transformação do espaço geográfico, onde agora essas cidades vai crescer de forma vertical. Quando eu falo vertical, você vai ter que lembrar que é sobre a questão do crescimento, construção de prédios, onde vai utilizar esse material aqui, ó, concreto armado, ferro, o aço, o alumínio, o vidro, né? Vai ter o crescimento horizontal, como nós citamos na aula sobre questão de metrópole, megacidade, megalópole, né? Então, esse crescimento, esse urbanismo do século XXI, ele é caracterizado principalmente pelas tecnologias, né, que a Revolução Industrial trouxe, galerinha. Aí, só lembrando, Revolução Industrial é um assunto que também é cobrado no Enem. E ela e são assuntos interligados. Revolução Industrial, urbanismo, urbanização. Porque a Revolução Industrial, ela é o ponto de embarque, podemos dizer assim, o ponto princípio para que as cidades pudessem crescer. E essas cidades, o processo de urbanização, trouxe milhares de pessoas. Esse grande quantitativo populacional, ele começa a chegar na cidade, mas a cidade não consegue comportar elas. Quando eu digo comportar, eu digo que eu estou falando que não consegue adequar a estrutura. Então, a cidade começa a crescer de forma desestruturada, desigual, vai surgir guetos, favelas, bairros periféricos. São alguns exemplos que eu estou citando desse crescimento desordenado. E ele ficou muito evidente, principalmente nos países subdesenvolvidos. Tanto que nós trouxemos para vocês algumas imagens na aula, né, das características, de um lado, grandes prédios, belíssimos condomínios, e do outro lado, as favelas, as ocupações irregulares, habitações inadequadas desse processo de urbanismo do século XXI. Vamos lá na tela? Falamos também sobre a questão do aumento populacional. Esse aumento populacional, pessoas que migraram do campo para a cidade. Lá no campo também eu lembro que eu falei para vocês sobre a questão da mecanização, que expulsou, né, as pessoas do campo para vir para a cidade, porque agora a introdução de novas tecnologias no campo vai tirar o trabalho, ou boa parte da mão de obra, e essas pessoas vão procurar outros lugares, vão vir para a cidade. É por isso que nesse gráfico mostra
que a população urbana, desde 1960, ela vem aumentando. E a estimativa, né, até 2050 é que nós tenhamos quase 70% da população mundial habitando ou morando nos grandes centros urbanos. E claro que se está aumentando a população urbana, a população rural está diminuindo, ok? Tanto que é que as taxas de urbanização, elas só vêm crescendo nos últimos anos. Aqui você tem por continente a África, a Ásia, a Europa, a América Latina, a América do Norte e a Oceania. E observa os gráficos. Olha a estimativa aqui, ó, da população urbana por continente, cada vez maior, ok? Cada vez maior. E esse crescimento populacional colabora muito, galerinha, olha só, colabora muito para que as cidades exerçam influência uma sobre as outras, seja influência a nível nacional, regional, local, e nós chamamos isso de hierarquia, porque as cidades elas estão interdependentes. Lembra do que eu falei sobre a interdependência? Tanto que é que eu falei que a hierarquia urbana, ela modificou, que antigamente era de um padrão, né, assim, metrópole nacional, metrópole regional, aí veio o centro regional, veio a cidade local e a vila. Hoje, todas essas características, elas modificaram. Elas não há uma hierarquia, há uma interdependência. Ou seja, uma está ligada à outra. Vamos lá no quadro para você ver melhor essa explicação. Olha só o que eu estou falando. Há uma interdependência, né, mas que não segue um padrão. Modificou o padrão que antigamente nós tínhamos, que era metrópole nacional, regional, centro regional, cidade local e vila. Essa era a hierarquia antiga, ou o esquema clássico. Hoje não. Essa interdependência não há um critério. Você pode utilizar a vila, mora na vila, mas pode utilizar os serviços da metrópole nacional, ou pode utilizar os serviços da metrópole regional. Então, essa é uma interdependência. A rede urbana atual está funcionando dessa maneira aqui que vocês estão visualizando, ok? Tudo isso causado pelo avanço científico e tecnológico, que estreitou essas articulações entre as cidades, ok? Tanto que esse estreitamento das cidades vão colaborar muito para a questão exatamente da formação, né, das cidades, ou classificação das cidades, seja ela em metrópole, megalópole ou megacidade. E nós começamos, eu lembro que eu falei para vocês, e é bom salientar, que a megalópole, olha só, ela é o crescimento de duas cidades ou duas metrópoles e das aglomerações urbanas de seu entorno com base nos eixos viários. Quer dizer que as megalópolis são regiões de grande aglomeração populacional, mas elas não se interligam fisicamente, mas elas estão ligadas pelo sistema de transporte, pelo sistema de comunicação. Então, ou seja, fisicamente elas não estão unidas, mas por causa da união ou o laço pelo sistema de transporte e das comunicações, elas formam uma megalópole. Eu citei o exemplo de Bowash, né? Boston e Washington é considerada de uma megalópole. Também falamos sobre a questão das megacidades. São áreas com mais de 10 milhões de habitantes. Citamos o exemplo do Rio de Janeiro, São Paulo, Nova York, Los Angeles, né? Tóquio, são consideradas megacidades, com populações de mais de 10 milhões de habitantes. Eu mostrei para vocês esse quadro, onde você tem aí as maiores concentrações urbanas, né? Como Mumbai, com 28 milhões, Tóquio com 26 milhões, Lagos, na Nigéria, com 23 milhões. Falamos também
que as megacidades, elas concentram um grande quantitativo populacional, crescimento bastante considerável, aumento populacional, estrutura vertical e horizontal. Falei também sobre as metrópoles. Metrópoles são cidades com mais de 1 milhão de habitantes. Essas metrópoles, elas exercem suas influências locais, seja político, econômico, social. Ok, galera? Portanto, essa é a nossa revisão. Você tem aí um exercício, faça tranquilamente, um exercício de boa e daqui a pouco nós voltamos para a nossa correção. Fala, galera! Tudo bem com vocês? Resolver o exercício? Exercício fácil, né? Tudo que nós falamos, praticamente tudo que nós falamos caiu aí no exercício. Portanto, vamos lá para a nossa correção, meu diretor. Questão número 1. Na atual fase da urbanização mundial, podemos afirmar que os principais tipos de aglomerações urbanas atualmente existentes, ou seja, aquelas cidades que estão no topo da hierarquia urbana e que protagonizam a economia mundial são: letra A, as cidades médias, letra B, as metrópoles, letra C, as regiões metropolitanas, letra D, as cidades artificiais tecnológicas ou letra E, as cidades globais. No topo da hierarquia urbana, se eu estou falando de aglomeração atual, olha só, atual, claro que eu estou falando das cidades globais, porque elas que estão no topo dessa hierarquia do processo da urbanização. É as cidades globais, galera. Portanto, se você marcou a letra E, parabéns. Vamos lá para a questão número 2. Níveis de urbanização baixos não significam pequena população urbana. A China, que tem apenas 40% de sua população nas cidades, é o país com a maior população urbana do planeta, cerca de 525 milhões de pessoas. As cidades da Índia, um país com menos de 30% da população no meio urbano, abrigam 330 milhões de habitantes. Então aí você tem uma informação sobre dois países, China e também a Índia, né, que são os países mais populosos do mundo. E aí vem a pergunta: com a leitura do texto, podemos perceber que o melhor conceito de urbanização é, letra A, crescimento das cidades de um país em relação ao crescimento das demais cidades do mundo. B, aumento do espaço físico das cidades. C, crescimento da população das zonas urbanas em relação às zonas rurais. Letra D, aumento do número absoluto da população que vive nas cidades. E letra E, crescimento do número de pessoas de um país. Claro que você vai lembrar que nós falamos que a urbanização é o crescimento da população. Mas da onde? Se é urbanização, a palavra urbano, urbanização, está falando de cidade. Se eu estou falando de cidade, claro que essa população vai ser maior do que a zona rural. Se você marcou a letra C, muito bem, parabéns, porque o melhor conceito de urbanização é crescimento das zonas urbanas em relação às zonas rurais. É o gráfico que vocês viram na nossa aula. Vamos para uma questão do Enem. Se liga aí no Enem, olha só uma questão importante. Do Enem de 2013, trata-se de um gigantesco movimento de construção de cidades necessário para o assentamento residencial dessa população, bem como de suas necessidades de trabalho, abastecimento, transporte, saúde, energia, água e etc. Ainda que o rumo tomado pelo crescimento urbano não tenha respondido satisfatoriamente a todas as necessidades, o território foi ocupado e foram construídas as condições para viver nesse espaço. A dinâmica de transformação das cidades tendem a apresentar como consequência
a expansão das áreas periféricas, pelo ou pela. Letra A, crescimento da população urbana e o aumento da especulação imobiliária. Letra B, direcionamento do maior fluxo de pessoas devido à existência de um grande número de serviços. Letra C, delimitação de áreas para uma ocupação organizada do espaço físico, melhorando a qualidade de vida. Letra D, implantação de políticas públicas que promovem a moradia e o direito à cidade aos seus moradores. E letra E, reurbanização de moradias nas áreas centrais, mantendo o trabalhador próximo ao seu emprego, diminuindo os deslocamentos para a periferia. Você vai lembrar que eu citei o exemplo da favelização. Então, essa questão, a letra E já está errada, porque não existe um processo de reurbanização. O trabalhador geralmente vai morar longe do seu emprego. Então, isso aí é uma afirmação, uma questão errada, né? Porque geralmente as pessoas deslocam quilômetros, né, da sua residência para o seu trabalho. Então, é porque ela já está morando distante, então não há uma reurbanização. Vamos ver a letra D. Implantação de políticas públicas que promovem a moradia e o direito à cidade aos seus moradores? Claro que não. Você vai ter uma forma, vamos dizer assim, uma forma bem devagar de políticas públicas para que atendam às necessidades das milhares de pessoas que estão nos grandes centros urbanos, de muitas das vezes ocupando espaços irregulares, muitas das vezes morando na rua. Então, as políticas públicas ainda, pelo menos nos países subdesenvolvidos, ainda não é uma política pública voltada para melhorar a qualidade da moradia dessas pessoas. Vamos ver a letra C. Delimitação de áreas para uma ocupação organizada do espaço físico, melhorando a qualidade de vida da população? Claro que não, que eu falei para vocês que as pessoas que migraram para as cidades, elas vão ocupar áreas periféricas, vai surgir os bairros periféricos, vai ocupar os morros, vai surgir as favelas. Então, e quando eu falo da ocupação irregular, quando eu falo de moradias precárias, claro que a qualidade de vida da população não vai ter, vai faltar o saneamento básico, água encanada, rede de esgotos. Letra B, vamos ver se a letra B está certa ou está errada. Direcionamento maior do fluxo de pessoas devido à existência de um grande número de serviços. Quando ele está falando de serviço, eu estou falando de trabalho, ok? Portanto, vai ter muitas pessoas vindo, sim, mas não vai ter trabalhos para todos, portanto, vai faltar trabalho, ok? Vai faltar serviço. Portanto, se você marcou a letra A, parabéns. É o crescimento da população urbana e o aumento da especulação imobiliária. Professor, o que significa especulação imobiliária? Especulação imobiliária quer dizer que moradia, são cobrados altos valores pela moradia, por causa desse crescimento da população. Então, muitos vão se aproveitar dessa questão da especulação. Ok? Vamos lá para a questão número 4. Sobre o tema urbanização, analise as afirmações a seguir. Afirmação número 1. Os fatores que funcionam como atrativos da urbanização nos países subdesenvolvidos estão ligados basicamente ao processo de industrialização. Afirmativa número 2. A forte urbanização nos países subdesenvolvidos só ocorreu em face do processo de globalização verificado após o fim da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, quando houve um aumento de exportações dos produtos primários. Afirmativa 3. As cidades nos países desenvolvidos foram se estruturando para absorver os migrantes, havendo então melhorias na infraestrutura urbana e um aumento da geração de empregos. E afirmativa 4, nas áreas metropolitanas de países subdesenvolvidos, muitos desempregados, para garantir a sobrevivência, refugiam-se no subemprego da economia informal. Essa afirmativa está correta, é verdadeira. Então, você já vai saber que o trabalho informal, né, está ligado às áreas metropolitanas, ok? Então, aluno esperto já riscaria a letra D, né, e a letra A, que a afirmativa 4 está correta. E, professor, qual é a outra correta? As cidades dos países subdesenvolvidos foram se estruturando para absorver migrantes.
Havendo, então, melhorias na infraestrutura urbana e um aumento da geração de empregos, essa é afirmativa, também está verdadeira. Portanto, a 3 está ok. Então, você eliminaria a 2 e a letra B e a 1 e, portanto, ficaria somente a 1 e a 4, né? Aqui já eliminaria. Então, você já marcaria a letra E. Se você marcou a letra E, parabéns. É a 1, 3 e 4 as afirmativas verdadeiras, ok? Que a questão vem pedindo, ó, analise as afirmações. Então, é a letra E. Vamos para a questão número 5. O predomínio mundial da urbanização com o crescimento do número absoluto de cidades teve como uma de suas consequências, letra A, o desenvolvimento de cidades globais, que contribuiu para a padronização de leis de uso e ocupação do solo a fim de ampliar a circulação de pessoas. Letra B, a valorização do terceiro setor, que ampliou o papel do comércio para suprir as necessidades de consumo das populações. Letra C, a terceirização da economia, que levou à absorção da população economicamente ativa dos setores primário e secundário. E letra D, o fim do setor secundário, que valorizou os setores mais modernos da economia urbana. E letra E, a terceirização da gestão pública, que contribuiu para otimizar os recursos ao restringir os cargos e os locais de atuação de profissionais. Sem mais prolongamento, você vai lembrar que eu falei que a terceirização da economia absorveu a população economicamente ativa dos setores primário e secundário. E se você marcou a alternativa, a letra C, muito bem, parabéns, sucesso total, galerinha. Eu deixo o meu forte abraço e nos encontramos na próxima.